Vamos lá. Para a meditação de hoje, eu preparei uma palavra que tem muito a ver com o que a gente trabalhou no desenvolver do culto até agora, que é a adoração. Como falei para vocês, a adoração independe da banda estar aqui ou não. A adoração é uma atitude de vocês e minha de se prostrar diante de Deus e dar o nosso melhor. E a gente tem alguns exemplos bíblicos muito bons a respeito de adoração, mas hoje a gente vai trabalhar um texto que eu acho que é um dos textos mais ricos da Bíblia. Dá para a gente extrair, nossa, um monte de coisa dele. Um monte de coisa, mas hoje a gente vai falar um pouco a respeito de uma postura de adoração, entender o que Deus espera da gente, porque Deus coloca a gente em algumas situações no dia a dia e que a gente deve continuar adorando. Para isso a gente vai usar um texto muito conhecido, esse texto se encontra em Gênesis 22, de 1 a 19. Caio, se você puder projetar aí, quem está sem Bíblia acompanha pelo telão, se você tem a sua Bíblia aí, aproveita para treinar. Gênesis, primeiro livro aí, onde tudo começou. Pode ser que a minha versão esteja um pouquinho diferente da de vocês, mas a gente vai se acertando aí, beleza? O que importa é o conteúdo que ele vai trazer para a gente. O título desse texto é Deus prova Abraão. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: Esperai aqui, com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deixou no altar, em cima da lenha. Estendeu a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! E ele respondeu: Eis-me aqui, mais uma vez. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, no lugar do seu filho. Pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Amém? Esse texto é muito bom. E esse texto, às vezes, nos leva a algumas reflexões muito conflituosas. Talvez seja um dos textos mais conhecidos do Antigo Testamento. Um dos mais falados. E para alguns que são novos na fé, pode ser até um texto assustador, quando olham para esse pedido de Deus.
para Abraão. Quando a gente olha para esse pedido de Deus para Abraão no primeiro momento, ele parece muito egoísta e muito cruel. Mas hoje a gente vai entender por trás do contexto desse texto, que existe por trás dessa história, uma história de uma aliança, de um plano de salvação e uma prova de amor do Pai por nós. Por trás desse texto, que num primeiro momento parece cruel e egoísta, existe um desejo do Pai em se relacionar comigo e com você. Amém? Uma das coisas que mais me chama a atenção nesse texto é a postura de Abraão diante do dia que seria o dia mais difícil da vida dele. Abraão, no dia que seria o dia mais difícil da vida dele, simplesmente olhou para aquela situação, teve fé e obediência. E esse dia foi transformado por conta dessa postura de Abraão. O dia que era para ser o dia mais difícil da vida de Abraão foi transformado pela sua fé e pela sua obediência a Deus. Entendendo que a fé e a obediência, mesmo que envolvesse esse sofrimento pelo qual ele ia passar, era adorar a Deus. Deus pediu tudo isso, toda essa crueldade para Abraão. Abraão, na hora que foi subir no monte, ele falou para os servos: a gente vai subir ali, adoraremos e voltaremos. Para Abraão, adoração está relacionada a entregar o que ele tem de mais precioso para Deus, por mais que isso seja sofrido. É muito forte a gente pensar que em toda a Bíblia, essa é a primeira vez que aparece uma palavra relacionada à palavra adoração. Nos dias de hoje, nós, enquanto cristãos, nós pensamos que a adoração é o que a gente está fazendo aqui. É vir para o culto, cantar uma canção. Muitas vezes a gente relaciona adoração com a música. Se não tem ministério de louvor, não tem adoração. Negativo. O louvor, ele não depende da banda. O louvor é a gente falar para Deus quem Ele é direcionar palavras a Ele para reconhecer quem Ele é. E a adoração a gente vai entender como uma postura de vida. Então, esquece isso de que a adoração depende do ministério de louvor, das canções e do ambiente da igreja. Se a gente for estudar a fundo, a gente vai entender que existe uma postura que é a adoração. E para Abraão, adorar estava relacionado a entregar em sacrifício para Deus o que ele tinha de mais importante. Isaac era o filho primogênito de Abraão com Sara. Isaac era o herdeiro, um filho prometido por Deus a Abraão. Ele era portador de uma promessa que Deus fez a Abraão, por onde viria toda a descendência de Abraão que povoaria a terra. Para quem não lembra, Sara não podia ter filhos. Sara era estéril. Abraão, ele já era bem velho, não estava com nada, bicho. Mas Deus falou para ele: vou te dar um filho. O que ele fez? Fez um filho com a serva, Ismael. E não era o que Deus tinha mandado. Então, no primeiro momento, ele não obedeceu e não confiou, não teve fé em Deus. Mas no segundo momento, Deus foi lá e abençoou Abraão com o filho de uma mulher estéril e Abraão avançado em idade. Ou seja, o que Isaac era na vida de Abraão? Um milagre. Uma bênção para Abraão. E Abraão esperou muito por isso. Quando ele recebeu a promessa de que teria o filho, ele tinha 75 anos. E o filho só veio nascer 25 anos depois, quando ele estava com 100 anos. E agora, alguns anos depois, Isaac, já adolescente, ele teria que entregá-lo. Parece justo para você? Que brincadeira é essa que Deus estava fazendo com Abraão? Fez uma promessa, fez ele esperar, agora ele está feliz da vida, no auge da vida, quase morrendo. Deus apronta uma dessa com ele, vai pedir o meu filho, o meu único filho. E Deus é enfático a hora que ele pede. Toma teu filho, teu único filho, a quem amas. Deus sabia que Abraão amava muito esse moleque. E mesmo assim pediu. Agora ele vai ter que entregá-lo. Mas para ele, sabe o que é isso? Adorar a Deus. Ele falou: adoraremos e voltaremos. Olha que doido isso. Imagina, Lu.
Está aí do seu lado, ó, os dois. Imagina, Cassina. Nossa. É duro. Você sabe por que Sara não aparece nessa história, né? Porque se Abraão conta para Sara que ele ia lá matar o moleque, não ia rolar. Sabe como é que é mãe, né? Você imagina? Que doido, né? É. A gente pode perceber então que a nossa adoração ela está pouco relacionada com a música ou com o ambiente da igreja, mas se trata de uma atitude de obediência e sacrifício. Mesmo que isso envolva sofrer ou perder o que você tem mais de importante na tua vida hoje. Adoração é isso. Abraão que está falando para a gente, está escrito na Bíblia, não sou eu que estou falando. Pesado, né? Pesado. O termo adoração, quando traduzido do hebraico, ele trata-se de uma atitude de prostrar-se em terra. Quando a gente traduz do texto original, está relacionado a prostrar-se em terra. Ajoelhar, prostrado diante de Deus. Isso é uma atitude de quem? Do servo. É uma atitude relacionada a reconhecer a soberania de Deus e ser humilde como um servo. A atitude se trata, então, de uma postura de você dobrar-se de joelhos diante de Deus, mas, sobretudo, dobrar o seu coração diante da vontade e soberania de Deus. Isso é adoração. Isso é adoração. Ao longo do texto, a gente vai observar algumas posturas de Abraão que vão nos ensinar a viver como um verdadeiro adorador. E a gente vai entender como ter essa postura transforma a tua vida, transforma a tua história, transforma o ambiente pelo qual você vive e como isso ecoa por gerações e gerações e gerações. Cara, olha quantos anos depois a gente está falando de Abraão. E olha como ele inspira, né, como o patriarca nos inspira através do seu testemunho. Nos capítulos anteriores, quando a gente olha lá para trás, Gênesis 13, mais ou menos, Deus havia se comprometido com Abraão. Deus tinha feito uma aliança com ele. Deus falou, vou te dar o filho e tua descendência será mais do que se pode contar nos grãos de areia da praia aí. Já tentou contar grão de areia da praia? Essa era para ser a descendência de Abraão. Essa era a promessa. Esse era o acordo. Esse era o acordo. Mas agora Deus estava testando a fé de Abraão. Estava testando sua obediência. Ele já fez a parte dele. Agora vamos falar, vamos ver se esse cara é cabra macho mesmo. Vamos ver se esse cara é bom. Vou testá-lo. Ah, Tiago, mas por que Deus faz isso? Cara, Deus faz isso ao longo da Bíblia inteira. Deus, ao longo de toda a Bíblia, Ele permite que algumas pessoas sejam testadas, provadas, eu diria. Deus nos coloca à prova, não da mesma maneira que o diabo que tenta nos fazer errar, mas Deus nos coloca à prova com o intuito de produzir conhecimento, produzir crescimento e amadurecimento. Por isso que Deus prova. Deus provou todo mundo aqui. Deus provou Abraão, José. Nossa, Jó, coitado. E às vezes a gente acha que o que a gente está passando é prova das braba, né? Gente, o que a gente passa hoje, que a gente entende como prova, não passa nem perto do que essa galera viveu ao longo da história. A primeira postura que eu vejo aqui em Abraão, nós vamos entrar aqui então nas posturas que a gente vê de um adorador que adora em espírito e em verdade. A primeira postura que a gente está vendo aqui em Abraão, ela está logo no primeiro versículo. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e ele disse, Abraão, e este respondeu, eis-me aqui. Quando Abraão responde, eis-me aqui, ele demonstra que ele é um cara que ele encontra-se disponível para Deus. Ele está atento ao chamado de Deus, ouvidos atentos ao que Deus quer falar com ele, e não só ouvindo, mas ele está disponível para o que Deus quer fazer. Mal sabia ele que ele estava para passar o maior perrengue da vida dele a hora que ele falou, eis-me aqui. Ele não sabia que ele ia passar a prova mais difícil da vida dele. Mas atentamente ele ouviu o que Deus ia falar. Deus falou, toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá, oferece em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Eu imagino Abraão dormindo na casa dele, de repente ele ouve a voz, Abraão. E aí Deus pede tudo isso, ele meio que acorda meio sem saber o que está acontecendo. E eu imagino que ele pode ter se arrependido profundamente de ter aberto o olho aquele dia.
num primeiro momento. Porque ele não sabia o que Deus ia fazer. Ele não sabia por que Deus estava lhe pedindo essas coisas. Então ele deve ter se arrependido, mas qual foi a postura dele? Atentamente ouviu, se dispôs e obedeceu. Que difícil. Imagino quantos conflitos na cabeça de Abraão naquele momento, para tentar discernir se aquilo é a voz de Deus. Porque às vezes a gente escuta a voz de Deus, mas a gente quer fingir que não. Será que é Deus? Eu não sei, às vezes é coisa da minha cabeça. Deus, será que eu devo fazer isso? Será que eu não devo? Só tem um jeito de você saber se é a voz de Deus ou não. Abraão, ele era íntimo de Deus. Ele conversava diretamente com Deus e Deus falava com ele. Olha que coisa linda. E é assim que ele faz para discernir a voz de Deus. Intimidade com Deus. Então a gente tem que ter uma vida de relacionamento com Deus muito profunda. Eu imagino, Deus, como pode você me pedir tal coisa? O que você está pedindo é contra a sua própria lei. Eu amo muito meu filho, como que eu vou fazer isso? É contrário ao sentimento de amor que eu tenho com ele, como que eu posso fazer isso? Quem faz isso são os pagãos, oferecem sacrifícios humanos. Isso que você está me pedindo é contra a promessa que você me fez. Você me falou que de Isaac virá minha descendência e muita gente. Como que você vai matar o menino? Está rompendo com a sua palavra. Não tem um menor bom senso no que Deus estava pedindo para Abraão. Para nós, né? Para nós enquanto humanos, para Abraão enquanto humano também. Então imagine quantos conflitos na cabeça de Abraão nesse momento. Era tudo no avesso. E ele não hesitou em obedecer, porque ele sabia que ele estava ouvindo a voz de Deus, não eram vozes do mundo. Mesmo assim, sabendo que ele estava ouvindo a voz de Deus pela sua intimidade com Deus, não imagino que tenha sido fácil o caminho de Abraão. Eu imagino que ele falou, ouvi a voz de Deus, vou obedecer. Mas que no caminho para obedecer a voz de Deus, o diabo deve ter tentado muito cutucar ele, bicho. Ai. Se a gente olhar para essa situação de Abraão, o contexto que estamos hoje, sem a fé, quem seria Abraão? Um velho avançado em idade? Um velho louco? Um homicida? Crer em Deus nos faz entender que a loucura de Deus, às vezes, é mais sábia do que a sabedoria humana. Mas para isso a gente precisa de intimidade e relacionamento para entender essa loucura de Deus. E a gente vai tentar correr atrás disso agora aqui. Aqui no verso 3, a gente percebe que Abraão se preparou para cumprir a vontade de Deus. O texto diz, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos, Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia indicado. Isso foi tudo que Abraão fez antes de sair de casa. Você imagina que foi fácil para Abraão fazer isso, seguir as ordens de Deus? Sabe quando seu chefe manda você fazer uma coisa, você tem que fazer, mas você vai contrariado, que você não está muito afim? Abraão sabia que ele tinha que fazer. Mas eu acho que ele foi fazer contrariado. Eu acho que ele foi lá, pegou o fogo, o cutelo, foi cortar a lenha. Pô, tô fazendo tudo isso aqui, cara, para matar meu filho logo ali? Pô, cara, vou lá cortar a lenha. Essa lenha aqui eu vou queimar o meu filho. Você acha que foi fácil para ele? Eu acredito que não. Acredito que não foi nada fácil, mas ele foi. Abraão deixou seu desejo humano, seus sentimentos, todos de lado. Seu desejo para cumprir o desejo do pai. Ele confiou em Deus, entregou sua fé no pai e obedeceu de imediato. O texto diz que ainda de madrugada ele foi fazer essas coisas. Então, acordou cedo, disposição, estou indo fazer a vontade do pai. A vontade do pai é matar meu filho, mas vou, né? Às vezes é difícil, né, a gente cumprir a vontade de Deus. Como é difícil. Como é difícil. Sabe por quê? Porque às vezes para cumprir a vontade de Deus, a gente tem que mexer em áreas da nossa vida que estão muito confortáveis. Quando a gente precisa abrir mão de alguma coisa que a gente gosta muito, é difícil. Aquele pecado de estimação, aquelas práticas que te geram prazer, mas que não é o que Deus espera de você.
Carnaval, gente. Graças a Deus, as nossas famílias da igreja, elas foram viajar para curtir com a família. Mas muitas igrejas, elas esvaziam no carnaval, porque tem gente que vai curtir os prazeres do mundo. E acham que está tudo bem, que está normal. Não está. Está aí só um exemplo. Como é difícil abrir mão das nossas vontades para obedecer a Deus. A pergunta que eu quero fazer é, quais coisas têm sido prioridade na sua vida? As suas decisões no dia a dia, elas são baseadas na vontade de quem? Na sua vontade ou orientadas pela palavra de Deus, a vontade de Deus para você? O que você tem levado para o altar? Às vezes, um pouquinho mais pesado, ou melhor, para quem você tem levantado um altar? Cuidado. Porque às vezes as coisas às quais nós temos levantado altares, as coisas às quais nós temos deixado tomar o lugar de Deus nas nossas vidas, elas não são coisas ruins. Às vezes não é bebida, álcool, drogas, outras coisas assim. Às vezes o que está te roubando o lugar de Deus na sua vida é uma bênção que você pediu demais. Às vezes o que está roubando o lugar de Deus na tua vida é o dinheiro, que você prospera no trabalho e está ganhando dinheiro pra caramba, mas isso rouba o teu tempo com a sua família, isso rouba o teu tempo de serviço na igreja. Você só quer ganhar o dinheiro, ganhar, e está tomando lugar na tua vida, lugar de Deus na tua vida. Para quem você tem levantado um altar? Às vezes é a bênção que toma o lugar do abençoador. Cuidado. Cuidado. Não vamos levantar altares. Rede social, gente. Instagram. A gente mexe, não é nada contra os seis do ministério do Instagram, não. Aí vocês são bênção, viu? Muita gente sendo alcançada pela vida de vocês, mas o que a gente vê hoje na realidade do Instagram é a gente levantando altar para o corpo. As irmãzinhas que ficam postando foto lá, corpão, mostrando para todo mundo. Está levantando altar para quê? Para o teu ego? Está se expondo por quê? Quando a gente fala de Instagram, é um desafio que eu faço muito com a Kaline. Às vezes a gente faz jejum de Instagram porque isso toma muito tempo da gente. Abre o teu aplicativo do Instagram, das redes sociais, tem um negocinho lá que chama tempo gasto. Uma das coisas mais preciosas que a gente tem hoje é tempo. Então, se tem alguma coisa que você tem que colocar no altar de Deus, é o seu tempo. Tempo de serviço, tempo de comunhão, tempo de adorar, tempo de estar na igreja. Chega em casa, faz esse exercício, abre lá o aplicativo. Quanto tempo você está gastando com Deus e quanto tempo você está gastando nas redes sociais? Cuidado. Abraão, ele entendeu a necessidade de obedecer a Deus. Ele pegou a bênção dele e levou para o altar. E é uma postura que a gente tem que olhar com muita atenção. Abraão entendeu a necessidade de ser humilde e obedecer. Ele seguiu a sua viagem. E de onde eles estavam até Moriá, aproximadamente 70 quilômetros, demorou 3 dias a viagem. Desde que ele recebeu a ordem de Deus até chegar em Moriá para fazer o sacrifício e ele avistar o monte lá, foram 3 dias. Você imagina 3 dias, Abraão caminhando do lado do filho dele carregando as coisas, ele carregando as coisas, jumentinho, servo atrás. 3 dias de viagem. Imagina as viagens que você faz lá. Vai para a praia, tá a família inteira no carro. Você imagina Abraão no carro, indo para a praia com Isaac, sabendo o que ia acontecer. Eu imagino que nesses 3 dias, a viagem foi penosa para Abraão. Na escrita bíblica, a gente pode ver que várias coisas aconteceram em 3 dias, né? 3 dias na escrita bíblica é o tempo que leva de preparo para que algum acontecimento importante venha a acontecer. Assim como a ressurreição de Jesus. Morreu no 3º dia, ressuscitou. Então a gente pode entender que a viagem de Abraão até Moriá foi um tempo que Deus separou para preparar Abraão. Foi um tempo de preparo. 3 dias de luta contra os seus próprios pensamentos. E eu imagino que o diabo tenha tentado desviar Abraão do seu propósito de diversas maneiras. Sem vergonha. Assim como ele fez com Jesus no deserto. Assim como ele tenta fazer comigo e com você no dia a dia.
nos momentos de dificuldade, quando a gente está passando pela tempestade, quando a gente está passando pelo deserto, quando a gente está passando pela provação. O diabo vem e tenta desviar o nosso foco, mas Abraão não. Esses 3 dias ele se manteve firme, ele não desviou o seu caminho e ele foi para o lugar que Deus designou fazer o que tinha que ser feito. Você já pensou em desistir na hora da provação? Vai, um exercício. Quem já pensou em desistir na hora da aprovação, levanta a mão. Eu levanto as 2. Várias vezes. Calma, é normal. Você só não pode se deixar vencer. Não pode desistir. Por quê? Porque a aprovação, como estamos vendo aqui, é um tempo de preparo de Deus para você. E quando a perseverança e a fé permanecem, Deus nos fortalece. Paulo diz lá, 2 Coríntios 12, de 9 a 10. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me glorificarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, é que sou forte. Se Deus permitiu Abraão passar por isso, é porque ele estava preparando Abraão. Se Deus está te permitindo passar por um período de provação, um período difícil, é porque Ele está te preparando para viver o melhor. Se você está passando pela provação agora, é porque Deus está te preparando para viver o melhor. Faz um exercício comigo aqui. O ouro, ele tem que passar por onde para ser extraído da sua pureza? Altas temperaturas, pelo fogo. Para a gente separar metais pesados, metais preciosos, a gente tem que ir para o fogo. Só assim a gente consegue extrair a pureza e o melhor desses metais. Tem que passar pelo fogo. O diamante, onde que acontece? Sob pressão. O ouro só é extraído na sua pureza sob alta temperatura. O diamante sob pressão. Então não espere ser aperfeiçoado no conforto da sua casa e na calmaria. Não espere ser aperfeiçoado no conforto e na calmaria, porque Jesus só vai conseguir extrair a pureza e o melhor de você na provação. Então, acalma o coração. Às vezes você está viajando até Moriá. Às vezes você precisa fazer um sacrifício aí e você ainda não entendeu. Se Deus está te permitindo viver esse tempo duro, conflitos internos, dificuldades, é porque Ele está te preparando para viver algo muito melhor, como Abraão viveu. Abraão, ele confiava na promessa de Deus para Isaac. Por isso ele seguiu em frente. Então se você está na estrada e está tendo vontade de desistir, de desviar, siga em frente, confie na promessa que Deus tem para você. Confie no plano de salvação que Deus tem para a humanidade. Siga na estrada. Se liga na fé de Abraão. Sabe por que ele seguiu em frente? Porque a fé dele era tão grande, tão grande, tão grande, que ele acreditou que ele ia subir lá, matar o filho dele, mas Deus podia ressuscitar o filho dele. Na história da Bíblia até aqui, ó, isso aqui tudo para trás, sabe quantas pessoas Deus tinha ressuscitado? Ninguém. Mas Abraão acreditou que Deus poderia fazer algo novo e sobrenatural. Por isso ele seguiu em frente. Em Hebreus 11, a gente vê lá que ele realmente acreditava que o filho dele poderia ser ressuscitado. Por isso ele seguiu em frente. Ele acreditava que na promessa de Deus para Isaac, mas ele entendeu que ele precisava obedecer e passar pela provação. Havia uma promessa a respeito de Isaac, mas ela não aconteceria sem o aperfeiçoamento e o cumprimento da promessa de Deus. Uma coisa que eu tenho para falar para vocês, quem aqui acredita que Deus tem uma promessa para você? Esse texto ele é muito claro que a promessa não se cumpre sem passarmos pela provação. E eu vou te contar um segredo. O que Deus tinha para a vida de Isaac era gigantesco, para Abraão. Só que quanto maior a promessa de Deus, querido, maior é a provação. Proporcional. Não tem como ser de graça. Então, quanto maior a promessa de Deus para a tua vida, a aprovação vem proporcional ao tamanho da promessa. E sabe qual que é a distância entre a aprovação e o cumprimento da promessa? É a nossa postura de adorador. É fé e obediência, porque a promessa, a palavra dele não muda. A palavra de Deus não muda. Ele tem uma promessa e um plano para mim e para você. E a distância entre aprovação
o tempo de aperfeiçoamento e o cumprimento da promessa, às vezes está na nossa postura de adoração. Ter fé como Abraão, ser obediente como Abraão, colocar o que temos de mais precioso no altar como Abraão, para que a promessa se cumpra. Às vezes essa é a distância. A fidelidade de Deus não muda, mas o nosso lado da equação ele muda. Se você crê na promessa de Deus para a sua vida, você precisa aprender a obedecer e se prostrar diante da vontade do Pai. Abraão tornou os seus dias mais difíceis em adoração, e ali ele foi aperfeiçoado. Adore a Deus no deserto, adore a Deus na tempestade. Sabe o que você vai ganhar com isso? Você vai ser aperfeiçoado, você não vai perder nada. Mesmo que te tirem tudo, como tiraram de Jó, você não vai perder nada, porque a promessa de Deus, a palavra de Deus não muda, Ele é fiel, assim como foi com Abraão. Diante das provações, você pode ter duas posturas. Você pode ou ser um murmurador, aquela pessoa que reclama de tudo, que nada está bom, não consegue passar pela dificuldade, ou você pode ser um adorador. A diferença na tua postura vai fazer toda a diferença na forma como você passa pela prova e nos frutos que serão colhidos. O que você tem feito na hora da dificuldade? Você tem sido um murmurador ou um adorador? Seguindo a narrativa aqui, vamos em frente. A gente pode ver Abraão seguindo seus passos. Chegaram aqui no versículo 9, no lugar que Deus tinha designado. E aí, um pouquinho antes, Isaac disse ao seu pai, versículo 7, meu pai. Então, seguindo seus passos, Isaac pergunta onde está o cordeiro que seria sacrificado. E algumas posturas de Abraão que eu quero compartilhar com vocês aqui me chamaram a atenção. A primeira deles, Abraão fala assim, meu pai. Isaac fala, meu pai. Abraão responde, eis-me aqui. Essa é a primeira postura de Abraão. Eis-me aqui foi o que ele falou para Deus na hora que Deus chamou. A mesma forma que ele respondeu Deus, ele respondeu o filho dele. Sabe o que isso mostra? Que Abraão é um pai acessível e disponível para o seu filho. Abraão é acessível e disponível para o seu filho. A segunda postura que me chama a atenção aqui é o seguinte. Ele acalma o seu filho e ensina sobre a fé para responder a pergunta de Isaac. Deus pergunta assim, pai, cadê o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiam juntos. Aqui o que a gente vê? A gente vê a postura de fé de Abraão, e ele está acalmando seu filho. Ai, que feio, Abraão mentiu para Isaac? Não. Abraão não mentiu para Isaac, ele realmente acreditava que Deus ia prover e que Deus ia fazer. Fé e testemunho, o exemplo do pai para o filho. O texto ainda diz que eles seguiam juntos, ou seja, eles caminhavam lado a lado. E aqui eu tenho uma pergunta para vocês. Como tem sido o seu relacionamento com seus filhos, familiares e irmãos da igreja? Você é acessível? Você está disponível? Você testemunha a sua fé? O que o teu filho vê em você? Se você fosse levar o teu filho para o altar, ele entenderia ou iria te achar um louco? Você testemunha a sua fé para os seus filhos? Você ama e atende à necessidade dos outros como se fosse o próprio Deus, como Abraão fez? O mesmo eis-me aqui que ele falou para Deus, eis-me aqui ele falou para o filho dele. Como tem sido o seu tempo com a sua família, com seus filhos? Como tem sido a educação dos seus filhos? Qual foi a última vez que você sentou e conversou com seu filho? Qual é o exemplo que ele vê em casa? Pai que só quer saber de futebol? Sair com os amigos? Como você trata a sua esposa na frente dos seus filhos? A gente vai falar um pouquinho agora. O que tem sido prioridade para você? Tem gente que não consegue abrir mão de algumas coisas para ter tempo com o filho. Tem filhos que cresceram tendo a lembrança de pais alcoólatras em casa. Tem filhos que cresceram tendo imagem do pai batendo na mãe em casa. Tem filhos que nunca sentaram e conversaram e dialogaram com seus pais. Queria fazer um desafio para os homens, a gente estava falando de cabra-machos aqui. Escrevi esse pedaço para nós, enquanto homens, enquanto pai, enquanto Abraão. Homens, sejam o sacerdote que Deus nos chama para ser. Sejam como Abraão.
Tenha um coração temente e submisso a Deus. Tenha uma caminhada com a sua família como prioridade. A Bíblia nos ensina em Efésios 5 que o homem é o cabeça e a esposa o corpo. As esposas devem ser submissas aos seus maridos e esses devem amar suas esposas como Cristo amou a igreja. Você ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de se sacrificar, de amar incondicionalmente? Essa é a figura que o homem tem que ter em casa. Esse é o homem que tua esposa tem que ver, que teus filhos têm que ver. É o que a palavra diz. Quando a gente está falando aqui da mulher ser submissa, a gente não está falando de inferioridade, não. Submissão, pensa comigo, submissão, debaixo da mesma missão. Hoje a Kaline, ela me acompanha em tudo que eu faço. Hoje de tarde ela veio aqui passar som comigo, fazer um monte de coisa, me ajudar. Passou a pregação algumas vezes comigo, compartilhando a palavra durante a semana. Eu brincava com ela, falava assim, a mulher tem que ser submissa. Ela ficava louca da vida. Hoje, sabe o que eu vejo na Kaline? A minha noiva ela é muito submissa, mas porque ela entendeu a missão dela como a mesma que a minha. Submissão quer dizer que estamos debaixo da mesma missão. Se a tua missão, homem, é servir a Deus, deveria ser muito fácil para sua esposa servir a você e concordar com as suas decisões. Porque ao fazer isso ela teria prazer. Sabe por quê? Se ela está sendo submissa a você, homem de Deus, ela está sendo submissa ao próprio Deus. Se as relações não estão bem na sua casa, eu tenho uma coisa para te falar. Tenha certeza que está faltando Deus na equação. Se você não consegue dialogar com seus filhos ou com sua esposa com qualidade, está faltando Deus na equação. Deus tem que ser a prioridade, depois as outras coisas. Deus tem que ser a prioridade, antes da tua esposa, antes do seu filho, antes de qualquer outra coisa. Deus tem que ser a prioridade, porque se Ele for, você vai amar sua família, tua esposa, teus filhos como Cristo amou a igreja. E ela vai olhar para você, o olho dela vai brilhar. Seja um homem que Deus te chamou para ser. Seja o sacerdote que Deus te chamou para ser. Esse é o desafio que eu deixo para os homens hoje. Esposa, tenha um pouco de paciência. A gente funciona um pouquinho diferente. E se você orou pedindo paciência para Deus, eu sinto muito. Para exercitar a paciência, Ele vai testar a sua paciência algumas vezes. E às vezes através do teu esposo, porque a gente é ruim. O homem é duro, burro, nossa. Mas vocês são bênção, homens. Se vocês quiserem ser bênção transformada através da palavra de Deus. Então vamos lá. Seguindo em frente. A outra postura de Abraão aqui. Ele colocou o seu filho no altar. Pela lógica, pensa comigo. Abraão estava com 100 e pancada de anos lá. Isaac, um adolescente. Qual que era a chance dos dois saírem na mão e Abraão ganhar? Então eu chego à conclusão que Deus não amarrou. Abraão não amarrou Isaac à força. Eu entendo que aqui eles chegaram num ponto que Abraão olhou para Isaac e falou, meu filho, vem cá, vamos conversar. Papo de pai para filho, de homem para homem. Acredito que tenha sido uma conversa muito sincera. E pelo testemunho de vida de Abraão, pela sua fé e exemplo, Isaac entendeu o que deveria ser feito. Isaac não resistiu. Sabe o que transformou o ambiente aqui? A fé e a obediência de Abraão, que transbordou até o seu filho. Isaac tinha o que em casa? Um bom pai. Sabe por que ele não estranhou ir para o altar, ir para o monte? Porque devia ser um costume. Aqui não fala nem que Sara nem questionou. Devia ser normal para ele ir para o monte, adorar a Deus. Ninguém falou nada, eles só foram. Isaac achou normal, foi também. Ele tinha um bom exemplo em casa. Que exemplo você tem sido para o seu filho? Que exemplo você tem sido para sua esposa? Isaac foi lá. Pô, papai, é isso? Deus falou com o senhor? Bora. Seja feita a vontade de Deus. Mas, no momento que Abraão levanta a mão para dar o golpe, fazer o que foi ordenado, o anjo do Senhor falou, Abraão, Abraão. Mais uma vez, Abraão está disponível. Ele fala, eis-me aqui.
Às vezes, no momento da dificuldade, nas nossas emoções, a gente tem dificuldade de ouvir a voz de Deus. A gente deixa tanta coisa falar na nossa cabeça, tanta gente sem conteúdo falar na nossa cabeça, a gente absorve tanta informação que não deve que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Mas Abraão estava aqui numa postura de fé e obediência, ele continuava conectado com Deus, mesmo atravessando a pior circunstância da vida dele. Imagina ele não escuta? Pau. Mas não. A hora que ele levantou a mão para dar, ele ouviu e ele falou, eis-me aqui. Ele está disponível para Deus. Ele está disponível para Deus. O anjo falou, Abraão, não faça nada. A sua fé foi provada e aprovada a partir do momento que você não negou entregar o seu filho, o seu bem mais precioso, aquilo que você tinha de mais importante para Deus. Não faça nada. E aí a história segue aqui no versículo 13, Abraão avista um carneiro que ofereceu no lugar do seu filho em holocausto. Daqui em diante, Deus está reafirmando a promessa de Deus para Abraão e da sua descendência. Até o versículo 18 aqui, onde ele fala, mais uma vez, tua descendência, como estrelas do céu, como areia na praia, serão incontáveis. Porque obedeceste a minha voz, Deus está reafirmando o que ele já tinha falado para Abraão lá atrás. Ou seja, a palavra de Deus não muda e não falha. Deus poupou Isaac, Deus poupou Abraão e Deus arrumou um carneiro. Sabe por quê? Porque Deus provê muito mais do que a gente espera. Era comum, o que eles queriam ofertar? Um cordeiro. O texto diz, Isaac pergunta, papai, onde está o cordeiro? Deus proverá o cordeiro para o holocausto. A hora que aconteceu tudo isso aqui, Abraão olhou, opa, sabe o que tinha ali? Um carneiro, não era um cordeiro. Tinha um carneiro, porque o cordeiro é o cordeirinho jovem. O carneiro, ele é mais adulto, é mais puro. Ele tinha um valor de comércio para a época muito maior do que o cordeiro jovem. Sabe o que Deus está dizendo aqui para a gente? Se você coloca tudo o que você tem no altar, Ele provê muito além do que você está esperando. Se você coloca o que você tem de mais precioso no altar de Deus, Ele provê para você muito mais do que você merece, muito mais do que está esperando. Não ia falar, mas eu vou falar. Gente, tem uma parte que faz, uma coisa que faz parte da minha vida, que é um testemunho, que é o seguinte. Há bons anos atrás, eu namorei uma moça lá em Marília. Quase 4 anos. Relacionamento que eu vivia em julgo desigual. E eu achava que estava certíssimo o que eu estava fazendo. Um dia eu estava orando, falava assim, Senhor, essa mulher não se converte, cara. E aí Deus falou, é porque não é para você. É porque não é para você. Eu falei, é mesmo? Tiago, não é para você, põe no altar, é meu. Tá bom. Cheguei para a moça, falei, moça, estou terminando com você porque Deus mandou. Tá maluco? Às vezes pode soar como uma coisa maluca. Deus falou que vai matar seu filho. Todo mundo achou que ele era maluco. Lendo uma primeira leitura, ainda tive que ouvir, você é maluco? Falei, tá bom. E aí, é isso, a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Falei, é isso, moço. Deus falou que não, não. Fiquei chateado. Precisei colocar uma coisa que eu gostava no altar? Precisei. Porém, alguns anos depois, eu entendi que Deus precisava estar em primeiro lugar. Aí um dia eu vi uma moça descendo lá, num acampamento que eu estava lá, eu bati o olho nela e Deus falou, é ela. Não é brincadeira, não é chaveco não, gente. Eu olhei, eu bati o olho, e Deus falou, é ela. Eu fiquei um ano dobrando o joelho e orando por essa menina. Mas eu falei, dessa vez ela tem que ser crente. E ela não era. E ela não era, não. O que eu fiz? Fui orar. Fé. Orei. Nada, a menina não via para a igreja, queria saber de nada. Pedi ela uma vez, falei que queria namorar com ela. Ela falou assim, como você lida com o não?
falei, tá bom, vamos continuar amigos, best friends. Mas não desisti não, continuei conversando ideia, mandando mensagem, tal, e orando. Aí a hora que eu resolvi abrir mão de tudo que eu vivia, para continuar dobrando o joelho e orando por essa menina, um dia a figura apareceu aqui na igreja. Sozinha, sentou lá naquele canto lá. Começamos a namorar. Deu 6 meses, eu estava noivo já. Falei, eu sei que é ela, Deus me falou. Aí foi pancada, hein? Aí começou os 3 dias até o monte. Nossa, pancada, bicho. Pancada atrás de pancada. Por quê? Processos. Deus estava preparando a gente para viver o melhor. Hoje, o que eu vivo com a Kaline, essa mulher linda aqui que está agora na liderança das mulheres, mulher que para mim é referência, exemplo de postura, de mulher, tudo que ela é, vou chorar. Sabe o que ela é? Ela é bênção de Deus para a minha vida, porque eu coloquei lá atrás o que eu precisava no altar. Eu abri mão de tudo que era relacionado ao meu ego lá no altar, para Deus me honrar aqui. Eu nunca imaginei que eu ia viver o que eu estou vivendo com ela. Cheguei, levei a Kaline jantar, eu falei assim, moça, eu gosto muito de você, e Deus me falou que você é a mulher da minha vida. Ela assustou. Mas eu falei, mas eu não vou beijar tua boca se não for para casar. Porque Deus me falou que é você. Ela assustou. E eu falei, eu tenho outra coisa, nós vamos orar junto todos os dias. Deus tem que estar em primeiro lugar. A gente acorda, a gente faz a devocional de manhã, a gente para o que a gente está fazendo às 3 horas da tarde para orar junto, a gente conversa e ora de noite. Porque Deus tem que estar na equação. Se Deus não está na equação, as coisas não vão bem. Só quando Deus entrou de vez na equação, Ele me fez um homem completo, um homem feliz do lado dessa mulher. Perguntei outro dia para ela, por que você escolheu namorar comigo e não com outras pessoas? Ela falou, porque eu vi em você um homem. Não foi isso que você me falou? Sabe por quê? Porque eu estava procurando caminhar mais pela palavra. Eu estou procurando ser o sacerdote que eu tenho que ser. Mas para isso eu precisei colocar muita coisa no altar. Eu passei os 3 dias de jornada no Moriá, até Moriá. Sofri, chorei. Quando ela chegou, passamos mais perrengue ainda. Todo mundo vê, todo mundo fala, olha como o Thiago olha para ela, como ele é apaixonado, que bonitinho os dois. É começo de relacionamento. Gente, vocês não sabem o quanto a gente quebrou pau. E quantas vezes a gente quis largar. Mas Deus falou que é ela. E a gente tem lidado muito bem com as dificuldades. A hora que vem pancada agora, é fichinha, né, amor? Fichinha não, né? Mas a gente entendeu o propósito de Deus, o que Deus tem feito nas nossas vidas, e a gente tem alcançado tanta gente, tantos casais de amigos, familiares, a gente tem feito tanta coisa do bem. Lá atrás eu coloquei no altar, e eu não fazia ideia que o melhor de Deus estava por vir. Desculpa, gente, eu me emociono quando eu falo dela mesmo. Quando entregamos o que temos, Deus provê além do que imaginamos. Foi o que aconteceu comigo e é o que eu espero que aconteça com todos vocês. Para que a promessa de Deus se cumprisse na vida de Abraão, Deus não precisava pedir Isaac. Deus não queria Isaac. Sabe o que ele queria? Ele queria o coração de Abraão. Deus não precisa, Deus não quer a minha e a sua adoração. Ele quer o adorador. Ele quer o coração do adorador. O que Ele quer é o meu coração e o seu coração prostrado diante dEle, diante da vontade dEle. Por quê? Porque Ele tem o melhor para você. Porque Ele tem o melhor para você. A vida de Isaac fazia parte do plano de Deus para a humanidade. A promessa de Deus para Abraão sobre Isaac está diretamente relacionada ao plano de salvação, porque dessa descendência de Isaac viria o cordeiro que seria sacrificado pelos nossos pecados. Lá na frente, Jesus. Esse texto, nada mais do que ele está fazendo é nos preparar para o que viria a acontecer no Novo Testamento. Olha só, tem um pai, tem um filho, tem um cordeiro, tem uma promessa e tem um sacrifício. Tem alguma semelhança com alguma história que você ouviu do Novo Testamento? Se não ficou claro para você, a gente está falando sobre Jesus.
Pai, o Filho, o Cordeiro, o sacrifício, a promessa, nada foi por acaso. Deus já estava nos contando o caminho que Ele faria. No Velho Testamento, Abraão foi num jumento. A entrada triunfal de Jesus foi num jumento. No Velho Testamento, Isaac carregou a madeira nas costas. No Novo Testamento, Jesus carregou o madeiro nas costas. Isaac foi preso e amarrado com cordas. Jesus foi preso com pregos. No Velho Testamento, Deus gritou com Abraão na hora do sacrifício. Abraão, Abraão. No Novo Testamento, sabe quem gritou? Jesus. Quando foi abandonado pelo Pai. Isaac foi poupado. Mas Jesus foi sacrificado pelos nossos pecados. O cordeiro foi morto no meu e no seu lugar. Vamos voltar lá para o começo da mensagem? Para quem achou o pedido de Deus cruel no começo de tudo, para Abraão realmente foi muito cruel. E foi o que a gente fez com Jesus. Foi o que Deus permitiu que acontecesse com Jesus. Toda essa humilhação, toda essa dor, para que eu e você fôssemos salvos. Mas por trás disso existe uma mensagem de esperança. Foram 3 dias para ir até o Moriá, 3 dias para voltar para casa. Isaac voltou para casa 3 dias de viagem depois lá do que aconteceu. E sabe o que aconteceu com Jesus 3 dias depois? Isaac volta para casa 3 dias após de viagem. Jesus ressuscitou 3 dias depois para nos dar a esperança de que o melhor está por vir. Ele vem com teu reino, com sua justiça. Por isso, tenha a postura de Abraão, adore independente das circunstâncias. Porque ele vem com teu reino e sua justiça, isso vai compensar toda a dor, todo o sofrimento que você está passando. Abraão nos ensina então algumas posturas ao longo do texto que nós pudemos notar. Pensa comigo. A primeira delas, obediência. Está disponível, eis-me aqui, faz isso. Nossa, esquisito, mas vou. Obediência. A segunda, fé. Fé de que Deus poderia até ressuscitar o filho dele se quisesse, porque ele tinha um plano de salvação. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. E o último é submissão. Não é só obediência, é entender que a vontade dele, do Pai, é melhor do que a minha. E para isso é necessário a gente entregar tudo que a gente tem no altar desse Deus. Esse Deus que é conhecido por Jeová Jireh, o Deus que tudo provê. O Deus que tudo provê. Mas para isso você tem que escolher viver uma vida de obediência, de fé e de submissão a Deus. Quando você pensar que você está passando pelo pior na sua vida, tenha certeza que Deus está te poupando do pior. Tenha certeza que Deus está te poupando do pior quando você estiver passando pelo pior. Deus está te preparando para o melhor. Está na roça, irmão? Está na roça? Está difícil? Está duro? Está batalhando? Está desempregado? Está doente? Deus está te poupando do pior e te preparando para o melhor. Assim como fez com Abraão. O nosso fim era a morte. Pecadores. Nós deveríamos ter sido sacrificados, mas Deus fez um sacrifício. E agora nós vivemos e vivemos para Ele. Pessoal do louvor, pode subir aqui, por favor? O verdadeiro adorador, ele vive pela fé. E pela fé, nós somos salvos, como diz lá em Romanos. Mas a fé sem obras, querido, é morta. Então, como Abraão, que nós possamos viver pela fé, porque pela fé nós somos salvos, mas que nós não nos esqueçamos da obra. O verdadeiro adorador, ele se prostra diante da vontade de Deus. Prostrar-se seu joelho, o seu coração. Tudo que você faz tem que ser para Jesus. A essência da tua vida tem que ser para Jesus.
O verdadeiro adorador, ele vive para Deus, sendo Cristo o nosso aroma e a nossa essência, até que Ele volte.